Julgado do Supremo Tribunal Federal que vai despencar em prova controle de constitucionalidade pelo Poder Executivo. Vamos entender o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal na ADI 5297. Meu nome é Marcos Gomes, eu sou defensor público do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Desde já, não esqueçam de deixar o seu like e seguir o Estratégia Carreiras Jurídicas para se manter sempre muito bem informado. Estamos diante de um tema que vai despencar em prova e merece uma atenção especial dos nossos alunos. O tema envolve controle de constitucionalidade pelo Poder Executivo. Vamos seguir uma linha de raciocínio para a devida compreensão do tema. O controle de constitucionalidade, ele consiste na verificação, na fiscalização da compatibilidade da lei ou ato normativo com a Constituição Federal. Dentre as classificações do controle de constitucionalidade, a classificação quanto ao momento merece uma atenção especial. E essa classificação quanto ao momento, ela pode ser preventiva ou repressiva. Ou seja, nós podemos ter o controle de constitucionalidade preventivo ou repressivo, a depender do ingresso ou não da norma no ordenamento jurídico. O controle preventivo vai ser realizado antes do ingresso da norma no ordenamento jurídico e o controle repressivo vai ser realizado depois do ingresso da norma do ordenamento jurídico. Vamos aqui relembrar. O controle repressivo, que é realizado depois do ingresso da norma no ordenamento jurídico, de acordo com a doutrina, ele pode ser realizado não apenas pelo Poder Judiciário, controle difuso, controle concentrado de constitucionalidade, mas também pelo Poder Legislativo e até mesmo pelo Poder Executivo. Pelo Poder Legislativo, por exemplo, o Poder Legislativo ele pode sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar dos limites da delegação legislativa. Isso está no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. E podemos ter também, e aqui vai ser o foco da nossa análise, o controle repressivo realizado pelo Poder Executivo. Por exemplo, determinação da não aplicação da lei, determinação realizada pelo chefe do Poder Executivo para a não aplicação da lei. Esse sempre foi um exemplo clássico realizado pela doutrina de controle repressivo realizado pelo Poder Executivo. Agora, vamos focar o nosso estudo no controle repressivo de constitucionalidade realizado pelo Poder Executivo. Por quê? De acordo com o posicionamento, digamos assim, anterior do Supremo Tribunal Federal, o controle preventivo poderia ser realizado pelo chefe do Poder Executivo da União, dos estados, do DF e dos municípios. Trago para vocês o conhecimento da ADI 221. Lá na medida cautelar, na ADI 221, o Supremo Tribunal Federal confirmou essa possibilidade do controle repressivo realizado pelo chefe do Poder Executivo. Porém, alguns pontos aqui merecem uma reflexão. A doutrina sempre apontou que seria possível, sim, esse controle preventivo realizado pelo Poder Executivo, mas eventual descumprimento de lei ou ato normativo pelo chefe do Poder Executivo deve ser motivado e razoável. Para evitar o quê? Para evitar o crime de responsabilidade, artigo 85, inciso 7º da Constituição Federal. Então, a doutrina sempre apontou que, em caso de eventual descumprimento de lei ou ato normativo pelo chefe do Poder Executivo, esse descumprimento deve ser motivado e razoável. Além disso, muitos doutrinadores afirmam que, no caso do chefe do Poder Executivo da União e dos Estados, após a determinação para o não cumprimento da lei, eles deveriam ajuizar uma ADI com pedido liminar. E é claro que eventual descumprimento valeria até o julgamento da cautelar. Esse foi o entendimento que prevaleceu até agora. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 5297, ADI 5297, entendendo que não cabe ao Executivo sustar os efeitos de uma lei publicada e em pleno vigor, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Isso porque compete ao STF e aos tribunais de justiça dos estados, por meio da análise das ações de controle de constitucionalidade, reconhecer eventual invalidade da lei estadual. Então, de acordo com esse julgamento, não poderia um governador
por meio de um decreto, por exemplo, entendendo que uma determinada lei seria inconstitucional, ordenar que a administração pública deixe de cumprir uma lei que considere inconstitucional. Eu acredito que a partir de agora, se algo for cobrado em prova, vai ser esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Mas aqui nós vamos além. Vamos fazer uma análise crítica desse julgado, e é isso que se espera aqui dos alunos do Estratégia Carreiras Jurídicas. Por quê? Essa decisão, ela concentra mais poderes no Poder Judiciário, notadamente em um contexto, em um momento tão conturbado, com inúmeros debates envolvendo o ativismo judicial do Poder Judiciário Nacional, notadamente aqui do Supremo Tribunal Federal. Estaria, inclusive, entrando na esfera de atribuição de outros poderes da República. O dever de cumprir a força normativa da Constituição, ele é um dever de todos os poderes, de toda a sociedade, de todos os indivíduos. E é por isso que a doutrina sempre disse que, em caso de descumprimento de lei ou ato normativo, esse descumprimento deveria ser fundamentado. E, por cautela, deveria ser ajuizada a respectivação do controle concentrado de constitucionalidade. Então, não é somente o Poder Judiciário que deve realizar esse controle de constitucionalidade, existindo uma harmonia, um equilíbrio entre os poderes. E eu sempre entendi que o controle de constitucionalidade e também o controle de convencionalidade, ele deve ser realizado ex officio, como função, como tarefa, como dever do chefe do Poder Executivo, no marco de suas competências e não apenas por juízes ou tribunais. Sendo certo que esse controle deve ser razoável, deve ser fundamentado. Mas não foi esse o entendimento adotado pelo STF. E, de fato, após a Constituição de 88, houve um alargamento do rol dos legitimados para ajuizar a ação de controle de constitucionalidade. Nesse sentido, até poderíamos pensar que a União, os estados, podem propor ação de controle concentrado de constitucionalidade. Aí não faria sentido o não cumprimento sem o ajuizamento da ação de controle de constitucionalidade correspondente. Teríamos aqui um instrumento apropriado. Mas os municípios, eles não possuem legitimidade para o ajuizamento do controle de constitucionalidade no âmbito da Constituição Federal. Isso foi até mesmo objeto de debate no contexto do julgamento dessa ação e pode culminar em problemas práticos e até mesmo eventuais flexibilizações futuras por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas eu já adianto que, no meu ponto de vista, não vai fazer qualquer sentido legitimar o descumprimento de lei considerada inconstitucional pelo chefe do Poder Executivo Municipal e, eventualmente, não autorizar governadores e presidentes da República a realizarem esse controle. Eu sei que o que deve ser cobrado em prova é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que eventualmente vocês vão defender, mas é importante que vocês tenham também esse senso crítico envolvendo essa decisão judicial, que merece aí uma atenção especial dos nossos alunos. Pessoal, não deixe de deixar o seu like aí, de seguir o Estratégia Carreiras Jurídicas para se manter super bem informado, e sigam também lá no @Marcos Lopes Gomes. Estarei junto com vocês nessa caminhada rumo à aprovação. Um grande abraço e sucesso nos estudos.